Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos. Deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. Porque a gente vai falar sobre esse desastre que foi o jogo do Flamengo no Engenhão contra o Botafogo, né? E a consequente goleada sofrida por 4-1, que ficou barato. Poderia ter sido muito mais, não fosse a boa atuação do goleiro Rossi, que até pênalti pegou batido pelo Almada nesta partida. Bom, vamos lá. O Tite cometeu um erro gravíssimo nessa partida, inaceitável na minha opinião, que foi a retirada do Léo Ortiz da posição em que ele estava rendendo melhor. Léo Ortiz foi um dos melhores jogadores em campo no primeiro tempo, se não o melhor, jogando como um meia. O que faz o Tite no intervalo? Tira o Gerson, até entendo a saída do Gerson, tá? Ia estourar aquela coisa toda e tal, mas coloca mais um cabeça de área, Everton Araújo, e mantém o Alan no campo. E aí tira o Léo Ortiz da posição em que ele estava rendendo melhor para colocá-lo como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Gente, eu não entendi absolutamente nada dessa alteração tática do técnico Tite. Ele tentou explicar ali na entrevista coletiva, mas não conseguiu me convencer. Aliás, não convenceu ninguém porque o campo mostrou uma coisa completamente diferente, né? Mostrou um Botafogo muito superior no segundo tempo em relação ao Flamengo. O Tite tentou explicar o desastre que foi pelo calendário, né? Mas, cara, o Botafogo jogou mais partidas, jogou 5 jogos a mais do que o Flamengo nessa temporada. Então eu não consigo entender, não. Tá? O Botafogo era um time muito mais bem preparado do que o Flamengo. Veio de uma partida de grande intensidade contra o Palmeiras no meio de semana e jogou com o Flamengo como se estivesse jogando contra um time de garotos, né? O Botafogo foi muito superior ao Flamengo, mereceu o resultado e o Flamengo de quebra ainda perde o Arrascaeta para o jogo contra o Bolívar. A gente vai chegar lá falando mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro e vale até R$100, tá? Então suponhamos que você deposite o máximo R$100, eu vou lhe dar R$20. É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Tem análise também sobre Flamengo lá. Siga-me no Instagram e acesse os stories diariamente para as melhores odds do mercado para você em kto.com, tá bom? O Arrascaeta tá fora do jogo contra o Bolívar. Esqueça, foi uma lesão ali na anterior da coxa, né, no adutor da coxa, na virilha, né? Ele levou a mão ali, a virilha, logo aos 3 minutos de jogo. Tá fora dessa partida. Tá fora. Arrascaeta está fora desse jogo. Tá bom? É uma perda absurda, né? E aí o Tite já começa a mexer no mal quando perde o Arrascaeta. Porque ele coloca o Vitor Hugo. Gente, o que é o Vitor Hugo? Ele não faz absolutamente nada. O Flamengo precisa vender esse jogador se chegar uma proposta. Que seja de contrapeso numa negociação envolvendo o Carlos Alcaraz, não sei. Mas o Flamengo precisa negociar o Vitor Hugo. Se chegar uma proposta, evidentemente, que não chegou ainda. Mas se chegar, o Flamengo precisa negociar esse jogador, que não produz absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Aliás, o único clube em que ele atuou por toda a vida, né? E não acrescenta nada. Então era para ter entrado o Lohan. Ah, Bernardo, mas você acha que o Lohan, que foi criticado e vaiado no jogo contra o Cuiabá, ia fazer alguma coisa de diferente? Não sei. Mas ele tem mais potencial, ele é mais jogador do que o Vitor Hugo. Então que tivesse colocado o Lohan no lugar do Arrascaeta. Ponto. Né? Era o que tinha de ser feito. Agora, a mexida tática do intervalo foi uma coisa incompreensível, injustificável. O Léo Ortiz meteu uma bola para o Bruno Henrique fazer o gol, né, o único gol do Flamengo na partida, e me deixou o Carlinhos na cara do gol. O Carlinhos é um caso à parte, não é jogador para Flamengo, já havia falado muito sobre isso aqui, deixe nos comentários o que você pensa.
E, inclusive, tomei muita pancada quando falei sobre isso, quando ele foi contratado. Muita pancada. Eu falei, não é jogador para o Flamengo. Tudo bem que foi uma oportunidade de mercado. Naquele momento, o Flamengo, como qualquer outro time do futebol brasileiro, das séries A e B, só poderia fazer contratações de jogadores que estivessem disputando partidas de campeonato estadual. Mas o Carlinhos definitivamente não é jogador do Flamengo. O Flamengo está ferrado. O Flamengo está estrupiado fisicamente na parte mais decisiva, ou quando começa a ficar, quando começa a fase mais decisiva da temporada no futebol brasileiro. Acho muito difícil que o Flamengo conquiste o Campeonato Brasileiro, não só pelas lesões. A gente não pode tirar da análise o contexto das lesões, tá? Tudo é contexto. Então você tem Vinha machucado, Cebolinha machucado, Gabigol é um caso à parte, né? Gabriel Barbosa, não sei porque eu falo Gabigol ainda. Pedro é agora Arrascaeta. E o De La Cruz, gente, foi até flagrado uma imagem na rede social, no X. Me desculpe não dar aqui o crédito, aqui de fato merece o crédito, né? Eu não sei quem colocou. Uma imagem dele indo para o vestiário mancando, né? Ou seja, o time está no bagaço. Por que o Botafogo não está no bagaço? Por que o Palmeiras não está no bagaço? O Palmeiras ganhou do São Paulo ontem com o seu time titular, cara. E vai jogar com o time titular contra o Botafogo também na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Então por que não? Por que essas equipes não estão no bagaço e o Flamengo está? Tem algo errado aí, né? Porque o Botafogo, inclusive, fez 5 jogos a mais do que o Flamengo na temporada. O Botafogo disputou finais e semifinais ali da Taça Rio, né? Que é um mico histórico do Botafogo. Jogou a fase preliminar da Libertadores da América, 4 jogos contra a Aurora e Red Bull Bragantino. E ainda tem um jogo a mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ou seja, 5 partidas a mais. E é um time que não está no bagaço. Tite tentou responder esses questionamentos na entrevista coletiva, e não conseguiu ser assertivo. É um técnico que vai se embananando em campo e também com as palavras. Tite vai cair até o final do ano? Não vai, não acredito nisso. O Flamengo vai com o Tite mesmo, até porque não tem técnico no mercado. Você gostaria de ver Fernando Diniz no Flamengo, por exemplo? Eu não. Mas é uma coisa muito séria o que está acontecendo com o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.